Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa semana da boa imagem. Essa semana onde eu quero passar para você conteúdos para ajudar você a construir a sua imagem como fotógrafo e melhorar assim os seus rendimentos na fotografia e consequentemente a sua fotografia. Bom, e na aula anterior nós vimos algumas ferramentas que são necessárias para a construção do nosso negócio em fotografia e para a melhoria da nossa fotografia e do nosso olhar como fotógrafos. E agora eu quero passar para vocês nesta aula algumas técnicas, algumas sacadas para que a sua criatividade esteja sempre apurada e a sua inspiração esteja sempre ali ao alcance de suas mãos, sempre que você precisar. Mas antes de começar, nós precisamos quebrar algumas barreiras, alguns mitos que as pessoas geralmente têm quando se fala sobre criatividade e inspiração. Bom, a grande maioria das pessoas acredita que para você ser criativo, você tem que ser uma pessoa engraçada, uma pessoa extrovertida. E não é bem por aí. A criatividade ela tem mais a ver com o estudo de criar algo novo. E é justamente aí que entra o olhar criativo. Não sei se você já observou uma criança brincando, ela precisa solucionar um problema para uma determinada situação. Ela imagina um mundo ao qual tem um foguete espacial e ela não tem esse foguete. Então ela pega duas peças de Lego ou qualquer brinquedo que ela tenha e aquele brinquedo, aquelas peças se tornam na mentalidade dela o foguete que ela precisa para completar a brincadeira. Assim também como aquelas mesmas peças, se forem de uma outra cor, pode ser um ônibus escolar, um carro importado e tudo conforme a imaginação dela. Ou seja, ela está usando a imaginação dela, a criatividade dela para criar uma solução para resolver aquele problema daquela brincadeira que ela está tendo. E é aí que entra a criatividade. Se você reparou, eu usei um exemplo de uma criança. Acredite se quiser, todos nós já nascemos criativos, precisando encontrar soluções, viver o nosso dia a dia. Depois que nascemos, tudo é algo novo para nós. E nós precisamos aprender a combinar coisas para resolver os nossos problemas, para melhorar nosso estilo de vida. Então, conforme a gente vai crescendo, alguns adultos vão lapidando a gente, falam, não faça isso, isso é errado, faz desse jeito que é melhor, e vão moldando a nossa forma de pensar. Logo, eles estão moldando a nossa forma de enxergar o mundo e com isso trazemos para nós, para nossa vivência, uma forma exterior a qual nós enxergamos as coisas ao nosso redor e muitas vezes travamos em determinados pontos e não conseguimos mais inovar, não conseguimos mais perceber além daquilo que nos deram para enxergar. E é aí que entra o estudo da criatividade. E vamos quebrar alguns mitos aqui. Primeiro, criatividade não é mérito para alguns. Existem sim pessoas que nascem com com uma aptidão muito maior e muito mais abrangente na hora de ser criativo, de criar algo. Mas essas habilidades são habilidades totalmente treináveis, ensináveis e praticáveis. E eu vou passar para você essas técnicas hoje. Só para você ter uma ideia, quando eu fiz a faculdade de Publicidade e Propaganda, teve um semestre inteiro, ou seja, 6 meses, onde a matéria era criatividade, onde aprendemos novas formas e técnicas de olhar a escrita de forma diferente, design gráfico de forma diferente, a fotografia de forma diferente, os produtos, os objetos de forma diferente. Acredite se quiser, todas as inovações que foram feitas, que abalaram a humanidade, que trouxeram algo de fantástico, foram componentes já existentes, combinados, trazendo assim uma nova forma da gente ver a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Pegue um barco a motor. O motor já existia e o barco também. Alguém juntou as duas coisas e inventou algo novo. O celular, por exemplo, a bateria de lítio já existia, telas de vidro já existiam, os componentes eletrônicos já existiam, o telefone em si já existia, as mensagens de textos enviadas de um aparelho a outro já existiam, eram os pagers da vida, e pegaram tudo isso e colocaram dentro de um único aparelho. E conforme os anos foram passando, ele foi diminuindo, a capacidade foi aumentando e nós hoje temos os smartphones. Entendeu? Você conseguiu compreender? Todas as coisas que nos movem, que é uma inovação, são apenas a junção de elementos já existentes para a formação de algo novo?
E aí que entra a grande sacada da criatividade. Tudo que precisamos fazer é um sistema de observação, observar o mundo de forma diferente e tentar combinar as coisas, mesmo que a gente acredite que sejam muito diferentes. Você não precisa ficar reinventando a roda. E aliás, eu acredito que até a roda veio de uma sacada de observação do mundo. Imagine só, sempre existiu, acredito, coco, laranja, melancia, mamão, melão. E aí pensa comigo, tá lá o Homo sapiens, o homem das cavernas, vê um coco caindo, o coco rola, putz, tá aí um insight. Fica hashtag fica a dica, roda inventada. Ele só precisou adaptar aquela ideia para uma funcionalidade que ele precisava que ajudasse ele a melhorar de vida. Bom, isso é só uma pequena demonstração ilusória, não sei se realmente é isso. Para você conseguir enxergar o mundo de uma forma diferente e começar a enxergar o mundo de uma forma mais criativa e entender que dá para combinar vários elementos para que a nossa inspiração, a nossa criatividade sejam mais aguçadas, eu preciso que você entenda uma coisa. Nosso cérebro, ele não faz mais de uma função ao mesmo tempo. Ele fica intercalando uma função a outra. Você não lê e escreve ao mesmo tempo. Ele fica de uma forma muito rápida intercalando escrita, visão, assim como é para tudo na nossa vida. Então, se você acredita que você é uma pessoa multitarefa, comece a rever os seus conceitos, porque o seu cérebro é um aparelho, é um mecanismo de uma única tarefa. Logo, precisamos adaptar a nossa crença, nosso olhar, a nossa mentalidade para a seguinte questão: se eu sou uma pessoa monotarefa, eu preciso começar a entender que meu cérebro ele se desgasta muito rápido. Ou seja, a queima de neurônio faz com que nós nos estressamos mais, ficamos cansados mais rápidos e com isso a nossa produtividade, o nosso estado de pensamento cai e aí passamos a agir no modo automático, agir no modo piloto automático, quando a criatividade exige que não estejamos no piloto automático e sim em alta observação do que acontece ao nosso redor, para que a gente pegue as principais coisas e criamos algo novo. Então, uma das dicas que eu te dou para que você comece a limpar o seu cérebro e dê mais espaço a eles é: crie listas. Sim, crie listas de tudo que você puder criar. A lista de compra, lista de afazeres, listas de desejos, tudo que você puder colocar no papel ou no aplicativo, crie as suas listas. Por quê? Assim você retira do seu cérebro, ou seja, você libera espaço no seu cérebro, você passa por um material visual, a qual você não precisa ficar buscando na memória, trazendo na memória o tempo todo, ou seja, fazendo aquele processamento, nossa, de qual foi a ideia que eu tive semana passada. A única coisa que você tem que fazer é pegar o seu caderninho de anotações, as suas listas, e encontrar o que você tinha anotado ali. E aí, automaticamente, isso é puxado da sua memória, você relembra. Então, quando fazemos as nossas listas, quando tiramos na nossa cabeça e colocamos num papel, nós abrimos espaço para nossa mente, ou seja, não ficamos mais preocupados com aquilo, porque aquilo já está guardado em algum lugar. E assim, o nosso cérebro tem mais poder de processamento. E acredite se quiser, recebemos mais de 40 milhões de bits de informações por segundo. Porém, o nosso cérebro processa apenas cerca de 2 a 20 mil bits por segundo. Ou seja, é um processamento muito baixo comparado ao tanto de informação que recebemos. Agora imagine ter que responsabilizar ele de outras coisas que queremos fazer. Então fica muito mais fácil colocar tudo no papel, todas as nossas listas de afazeres, e assim liberamos mais espaço para que a nossa produtividade, a nossa criatividade seja mais aguçada. Agora, entendendo um mecanismo que coopera para que o nosso cérebro seja mais produtivo, trazendo para a nossa área da fotografia, como nós podemos melhorar a nossa criatividade na hora de fotografar, na hora de enxergar um clique, uma fotografia de modo criativo. Como eu já mencionei, as coisas elas são copiadas, parte de uma coisa, parte de outra, fazendo uma junção e criando algo novo. Logo, eu indico a vocês a terem um repertório de cópia. Sim, de cópia. Não sei se você se lembra de quando você foi para a escola, no seu primeiro ano, você não sabia escrever. Então a professora pegava um caderno de caligrafia, desenhava as letras, e você tinha que ficar repetindo aquelas letras milhares e milhares de vezes. A mesma letra A, a mesma letra B, do tamanho maiúsculo, do tamanho minúsculo. Tudo isso para que você se adaptasse e aprendesse a como se faz a forma da escrita. Hoje acredito que você possa escrever o que você quiser. Você pode digitar o texto no celular, você pode
mandar um e-mail, uma carta, escrever um post, né, nas suas redes sociais, porque você aprendeu lá no comecinho a ficar copiando as mesmas letras do alfabeto várias e várias vezes. No âmbito da fotografia não é diferente. Você precisa encontrar as fotografias que você gosta, que é aquelas que te inspiram. Faz um banco de imagens no seu celular, use o Pinterest para você separar os seus catálogos. Existem vários outros sites como o FreePic, Shutterstock para você caçar imagem, ou até mesmo imagens do Google para você começar a copiar, literalmente copiar as fotografias, aquelas imagens. Mas entenda uma coisa, não é copiar no sentido de você fazer exatamente igual, postar nas suas redes sociais como uma fotografia sua. Isso se chama plágio, não é legal você fazer. Mas sim de você começar a copiar aquilo na ideia de entender como aquilo foi feito, entender os mecanismos e os processos que aquilo tem, e atrelado ao que a gente aprendeu na aula anterior sobre que a gente precisa entender sobre luz, e atrelado ao que a gente aprendeu na aula anterior, que tem a ver com aprender sobre luz e sombra, as regras dos terços, né, e o nosso posicionamento. Vamos pegar essas cópias e vamos aprimorar do nosso jeito, ou seja, vamos pegar algo já existente e vamos aplicar uma outra ideia em cima daquilo para criar algo novo. E aí sim, a criatividade começa a ser trabalhada. Você está pegando coisas que já existem, combinando em algo novo, e assim você está criando a sua identidade. Essa é uma das maneiras mais eficazes para você começar a entender a fotografia, para você começar a produzir os seus próprios trabalhos de fotografia. Mas lembre, plágio é crime, não faça isso. Copie exatamente o que o fotógrafo fez, o que o fotógrafo que você gosta fez, mas não publique isso como se fosse seu. Isso serve de estudo, uma base de repetição para você entender o mecanismo por trás daquilo. Aí, a partir daí, você combina outros elementos para que você consiga ter uma nova ideia original. Outro ponto é você ter a mente sempre aberta. Dentro da matéria de criatividade, a qual foi passada para a gente na faculdade, uma das coisas que nós mais vimos foi algo chamado brainstorming, que se chama chuva de ideias, ou seja, as pessoas começavam a contar as suas ideias e anotamos tudo no papel, até as ideias mais absurdas que pudesse imaginar. A pessoa vai chegar montada no unicórnio, é uma ideia e a gente vai colocar ela no papel. Depois a gente começava a fazer um processo de lapidação de ideias, o que era viável, o que era adaptável e o que era descartável. Mas todas as ideias eram colocadas no papel a fim de ser analisadas. Então, quando você escutar uma ideia diferente, quando você começar a ter seus clientes, você vai ver que eles vão começar a pedir coisas a você que não está na sua alçada, que você não acredita que vai ficar um resultado muito bom. Mas a sua postura como fotógrafo profissional é trazer esse resultado, é dar um jeito de fazer dar certo aquela ideia maluca do nosso cliente. Para isso você precisa estar munido de todo esse repertório que já falamos e estar com a mente 100% aberta, porque ali pode surgir uma ideia extremamente inovadora. No material de apoio que vocês vão baixar daqui a pouco, lá eu explico como eu uso meus processos criativos, de como eu tive uma ideia de realizar uma foto, eu adaptei a fotografia de uma maneira diferente, e no meio desse ensaio eu percebi uma outra forma de fazer uma foto a qual eu não estava acostumado, e fiz um clique que para mim tem muito significado, porque foi algo que eu saí da minha zona de conforto para buscar aquele clique, para buscar aquela finalização de trabalho. Então peço para você, se você quer ser criativo, escute tudo que está no seu redor e pondere, não elimine nada de cara, apenas analise as variações, se é válido, se não é válido, se dá para fazer, se dá para adaptar. Às vezes uma ideia meio absurda aqui, juntada com outra ideia mais absurda aqui, pontos dessas ideias podem se colidir, e assim você tem uma nova ideia, um novo contexto, e assim a sua criatividade aflora e o seu cliente fica muito satisfeito com aquele resultado. Então faça o seu repertório de cópias, treine essas cópias a fim de você entender o processo que foi feito na construção daquela imagem. Crie as suas listas para que você tire do seu cérebro, esvazie o seu cérebro e assim dê mais poder de processamento a ele. Tenha a mente sempre aberta a novas ideias. Comece a enxergar o mundo no sentido de combinar coisas diferentes umas das outras.
e com isso a sua criatividade vai começar a ser aguçada. O que eu quero dizer com tudo isso é que, se quisermos inovar, precisamos de alguma maneira buscar ferramentas, conteúdos e informação para poder sair um pouco da nossa zona de conforto, do nosso eu mesmo, e buscar formas diferentes de entregar um resultado melhor cada vez mais, para que o nosso cliente se encante com o nosso trabalho. E uma das maneiras que você pode treinar o seu olhar para começar a perceber o mundo é assistir os filmes de maneira a observar como cada elemento foi criado ali. Eu vou passar uma série de filmes dentro da lista que você vai baixar, que competem, filmes que têm as fotografias premiadas e que para você reassistir, caso você já tenha assistido, ou se não, você assiste, mesmo se não for do seu agrado. A ideia aqui não é você gostar do filme, mas entender a fotografia do filme, de maneira a entender como a luz se comporta, como a cena foi construída, porque cada elemento está ali, enxergar as linhas, como estudamos na aula anterior, as regras utilizadas, os padrões utilizados para compor aquela cena, a fim de você absorver isso e treinar o seu olhar e ter assim um repertório mais extenso sobre a fotografia criativa. Agora eu quero te passar um vídeo, não é meu, eu peguei do YouTube, vou dar todos os créditos desse vídeo, mas foi um vídeo que mudou a minha forma de perceber as coisas ao meu redor e de entender como eu posso ser mais criativo sem ter que ficar me taxando ou me cobrando muito por isso, e entender que as boas ideias elas surgem num processo um pouco mais lento. São poucos os insights que vêm em um estalo e a gente fala, eureka, tive uma grande ideia. Então assista esse vídeo, chama-se De Onde Vêm as Boas Ideias. Há 5 anos venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica
sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? E aí, se inspiraram? Bem bacana essa composição, né? Esse estilo de pensar referente à criatividade, de onde vêm as ideias, né, realmente revolucionárias. Vamos recapitular então tudo que você precisa fazer para se inspirar cada vez mais e ter a sua criatividade sempre atualizada. Primeiro, esvazie a sua mente, coloque tudo no papel. Crie suas listas. Tenha o seu banco de imagens para você copiar e entender as estruturas de como aquela fotografia foi construída. Use as regras ensinadas na aula anterior. Tenha a mente aberta para as ideias mais variadas que possam aparecer. E treine o seu olhar para ver o mundo de forma combinativa, de onde você possa absorver a informação, copiar elementos diferentes, divergentes e convergir em uma nova ideia. Então, o que você precisa fazer agora é baixar o material de apoio, fazer as atividades que tem lá, pegar todos esses insights passados aqui na aula e treinar a sua criatividade. E nos vemos na próxima aula, onde falaremos como pegar toda a informação da primeira aula, atrelado a essa aula, e fazer uma junção de como criar um conteúdo contagiante, aquele conteúdo aqui que as pessoas queiram compartilhar. Então, baixe o material, faça as atividades e eu te vejo na próxima aula. Até lá!